Quero dizer, tenho que admitir que a segurança do Kmart é melhor do que qualquer coisa que a Marinha teria. O Kmart protege a pasta de dente dela melhor que a Marinha protege seus segredos. Gostaria de pedir que você deixasse de lado as emoções que sente por mim, pela situação, pela espionagem em geral. John Walker foi pago pelos soviéticos por entregar os segredos americanos mais bem guardados. O dano foi absolutamente enorme, incalculável. Provavelmente alterou o equilíbrio estratégico de poder, talvez de forma permanente. John Anthony Walker Jr. comandou a maior e mais prejudicial rede de espionagem da história da Guerra Fria. Por quase 18 anos, ele e seus cúmplices venderam segredos da Marinha dos Estados Unidos da América para os soviéticos. Porém, as coisas acabaram ficando grandes e complicadas demais. O desprezo de John Walker por sua esposa e por aqueles ao seu redor significava que era apenas uma questão de tempo até que seu castelo de cartas desmoronasse. No ano do espião, John Anthony Walker Jr. foi o espião da década. Quero avisar que este vídeo é patrocinado pela Magellan Televisão. A Magellan Televisão oferece os melhores documentários do mundo. Se você busca o drama poderoso da história, a emoção das descobertas científicas ou a beleza impressionante do mundo natural, a Magellan Televisão tem a biblioteca perfeita de documentários para você. Fique por aqui para saber mais sobre uma oferta especial que a Magellan Televisão está disponibilizando para você através deste canal. John Anthony Walker Jr. nasceu em Washington no dia 28 de julho de 1937. Sua mãe era ítalo-americana e seu pai, John Sr., trabalhava como vendedor de filmes para a Warner Brothers. John Walker Jr., apelidado de Sorriso e Jack por seu largo e travesso sorriso de menino, era o filho do meio da família, tendo um irmão mais velho, Arthur, conhecido como Art, e um meio-irmão chamado Gary. A família vivia com muito pouco, resultado do alcoolismo de John Sr. e de sua incapacidade de administrar seus assuntos financeiros e pessoais. Os Walkers se mudavam constantemente tentando fugir das dívidas crescentes, até que acabaram se estabelecendo em Scranton, Pensilvânia. John Walker foi criado como católico e serviu como coroinha. No entanto, sua natureza rebelde o levou a jogar pedras nas janelas da igreja e a furtar da caixa de doações. No entanto, ele tinha um lado trabalhador, ganhando o suficiente com sua rota de entrega de jornais, trabalhando como lanterninha em um cinema e como vendedor de porta em porta para comprar um carro para si mesmo até seu aniversário de 16 anos. Ele não tinha interesse nos estudos e, após abandonar o ensino médio, tornou-se um pequeno ladrão. Em 1955, ele foi preso após arrombamentos em que roubou peças de carro e uma pequena quantia em dinheiro. Ele foi rapidamente acusado, condenado e sentenciado à liberdade condicional. Nesse momento, Art, que entrou na Marinha dos Estados Unidos da América em 1953, decidiu conversar seriamente com o irmão mais novo para tentar colocá-lo no caminho certo. Como a única alternativa era a possibilidade de prisão, John foi convencido por seu irmão a se alistar na Marinha. Art teve que fazer representações ao juiz no caso de John para pedir a liberação de seu irmão mais novo da liberdade condicional, permitindo assim que ele se alistasse. Aos 19 anos de idade, John Anthony Walker Jr. ingressou na Marinha dos Estados Unidos da América como operador de rádio, dando início a uma carreira que mudaria para sempre o cenário da inteligência americana. Ele foi inicialmente designado para servir em um contratorpedeiro de escolta e depois no superporta-aviões USS Forrestal. Walker encontrou sua vocação, subiu rapidamente nas patentes e obteve diplomas de ensino médio e universitário pela Marinha dos Estados Unidos da América. Em 1957, durante uma licença em terra em Boston, John conheceu a filha de uma família pobre de Boston, Barbara Crowley, que assim como John tinha 19 anos, também havia sido criada como católica e fora ensinada que deveria se casar o quanto antes e dedicar sua vida a criar seus filhos. O namoro de John e Barbara foi breve,
e o casal se casou poucos meses depois de se conhecer. A primeira filha deles, Margarida Ana, nasceu naquele mesmo ano, e o casal teve mais 2 filhas, Cíntia e Laura, e um filho chamado Miguel. Sobreviver com um único salário modesto da Marinha era difícil, e por isso a jovem família passou os primeiros anos vivendo em um trailer apertado. Quando Miguel nasceu em 1962, o casamento de João e Bárbara já estava se desfazendo. Marido e mulher bebiam em excesso e o abuso físico era comum. João preferia passar as folgas com colegas da Marinha no bar e teve vários casos extraconjugais. Durante esse período, Bárbara descuidava das tarefas de casa e mantinha casos amorosos enquanto o marido patrulhava. Esses casos incluíram, surpreendentemente, um romance de 10 anos que Bárbara manteve com Art, o próprio irmão de João Walker. Apesar de seus problemas financeiros e conjugais, a carreira de João Walker na Marinha estava prosperando. Sua primeira missão foi na costa de Vladivostok, onde ajudou em missões de vigilância dos Estados Unidos da América. Em julho de 1962, ele observou o Starfish Prime, um teste nuclear em alta altitude conduzido pelos Estados Unidos e lançado do atol Johnston, localizado próximo às Ilhas Havaianas. Walker foi treinado em criptografia em 1963 e recebeu autorização de segurança ultra-secreta após rigorosa verificação do programa de confiabilidade pessoal. Ele também se qualificou na escola de submarinos e logo depois foi enviado para o Pacífico a bordo do submarino USS Razorback. Walker recebia rotineiramente uma avaliação de desempenho 4.0, a mais alta disponível, e acabou sendo designado para a tripulação azul do USS Andrew Jackson, um submarino nuclear da classe Lafayette equipado com os mísseis balísticos polares, os mais avançados da Marinha dos Estados Unidos da América. Ele também foi treinado em manutenção e reparo de máquinas criptográficas, sabendo usá-las e entendendo seu funcionamento. Walker continuou se destacando em sua função, de modo que, em 1966, foi designado para a tripulação dourada do USS Simon Bolivar, outro submarino nuclear de mísseis balísticos. Como líder da sala de rádio e oficial de vigilância de comunicações do Comando de Submarinos da Frota do Atlântico, Walker gerenciava o tráfego de mensagens codificadas e tinha acesso aos sistemas criptográficos dos submarinos nucleares dos Estados Unidos da América. Quero fazer uma pausa por um momento para te contar mais sobre a Magellan Televisão. Assisti recentemente O Espião que Entrou no Frio na Magellan Televisão. É um documentário fascinante sobre Kim Philby, um super espião soviético que atuou no auge da Guerra Fria. Se você é fascinado por tudo relacionado à espionagem, esse documentário é imperdível. A coleção selecionada de documentários da Magellan Televisão cobre história, ciência, natureza, crimes e muito mais. Com novos conteúdos sendo lançados toda semana, é totalmente livre de anúncios e inclui uma coleção crescente de conteúdos em 4K. Além disso, você pode assistir a Magellan Televisão a qualquer hora e em qualquer lugar, seja na sua televisão laptop ou dispositivo móvel. Clique no link na descrição para obter um teste de 33 dias e assistir O Espião que Entrou no Frio e todo o restante da extensa coleção da Magellan Televisão, com mais de 3.000 documentários de alta qualidade. Obrigado à Magellan Televisão por patrocinar o vídeo. E agora vamos voltar à história de John Walker. Após 10 anos servindo na Marinha, John Walker havia avançado de operador de rádio para suboficial e depois para oficial de intendência. Apesar de seu progresso, ele estava ficando descontente. Ele achava os grandes navios nos quais ficava confinado por 2 meses de cada vez muito impessoais e sentia falta das equipes unidas das embarcações menores onde começou sua carreira. Ele lutava para se readaptar quando voltava de suas patrulhas e sua vida em casa deixava muito a desejar. Ainda sentindo o aperto financeiro, apesar do avanço profissional, João investiu suas pequenas economias em um terreno nos arredores de Charleston, Carolina do Sul. Ficava convenientemente perto de onde ele servia na Marinha em 1967, no USS Simon Bolivar.
Ele planejava construir um estacionamento, mas quando isso não deu certo, ele abriu um bar chamado Bamboo Snack Bar. O empreendimento não foi um sucesso financeiro, consumindo dinheiro e deixando John sem grana. Ele chegou ao ponto de sugerir à sua esposa, Bárbara, que ela recorresse à prostituição para ganhar um dinheiro extra. Ela recusou a ideia, fazendo John assumir outros empregos, como dirigir táxi e transportar carros de aluguel para um depósito central na cidade. John Walker Jr. também, ao longo dos anos, começou a se tornar politicamente desiludido. Ele ressentia a política de engano do seu governo, que ele atribuía à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele também acreditava que o assassinato do presidente dos Estados Unidos da América, John F. Kennedy, foi um encobrimento do governo e que a Guerra Fria era uma farsa propagandística. Mais tarde, ele afirmou que as máquinas militares criadas pela Guerra Fria e a retratação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como o Império do Mal se tornaram para ele uma piada patética contínua. E assim, foi uma combinação de ganância e desilusão política que levou John Walker Jr. para as mãos da União Soviética. Talvez tenha sido também um desejo de status e uma tão almejada, mas não alcançada, sensação de autoimportância que também desempenhou um papel. No entanto, analisando em partes, o dinheiro foi o principal fator motivador para Walker, que sabia que as informações às quais tinha acesso renderiam uma boa quantia ao principal rival e inimigo de sua nação. A Guerra Fria, na década de 1960, viu a intensificação das hostilidades no campo de batalha ideológico. No meio da década, os Estados Unidos estavam envolvidos em seu conflito mais impopular no Vietnã e a teoria do dominó do presidente Harry Truman estava se concretizando em tempo real, com países como Cuba e China caindo sob o domínio totalitário comunista. Em dezembro de 1967, Walker cruzou o Rubicão quando decidiu vazar informações ultra-secretas para Moscou. Os documentos que ele fotocopiou no quartel-general da Força de Submarinos incluíam as configurações dos cartões-chave criptográficos usados pela Marinha no mês anterior. Esses cartões-chave permitiam que operadores de rádio da Marinha decifrassem comunicações criptografadas com a máquina KL-47. Walker pulou em seu MG vermelho de 1964 e dirigiu direto para Washington com sua carga secreta. Ele conseguiu entrar sorrateiramente na embaixada soviética, de alguma forma escapando dos postos de observação do FBI que estavam sempre presentes. Ele não mediu palavras ao se apresentar a um oficial de segurança da embaixada, Yakov Lukosevits. Ele disse que era um oficial da Marinha dos Estados Unidos da América e que tinha informações secretas que queria vender. Yakov ficou surpreso e não sabia como lidar com Walker. Walker teve que ser tratado com cautela, caso a oferta se revelasse uma armadilha de uma agência de inteligência rival. Mesmo assim, ele reconheceu que, se Walker fosse genuíno, o valor de suas informações seria enorme para a União Soviética. Ele marcou um encontro com Walker e ficou impressionado durante as 2 horas de conversa, porque Walker não fingia amar o comunismo. Ele estava ali estritamente a negócios. Assim que a reunião terminou, Walker foi contrabandeado para fora da embaixada sem ser detectado. Yakov imediatamente entrou em contato com o residente da KGB, Boris Slomerton, que junto com Oleg Kalugin, chefe da seção de inteligência política da KGB, avaliou as informações de Walker. A avaliação deles confirmou que, se Walker fosse realmente um voluntário genuíno, ele era o tipo de espião que aparece uma vez na vida. Uma segunda reunião aconteceu em fevereiro de 1968, no norte da Virgínia. Na reunião, Walker entregou mais documentos confidenciais da Marinha e manuais técnicos. Em trocas, a KGB deu a Walker $5.000 americanos, valor bem mais generoso que o usual para espiões soviéticos. Walker também recebeu uma câmera Minox em miniatura para ajudá-lo na coleta de informações. Por décadas, a câmera foi favorita das agências de inteligência mundiais por seu tamanho compacto e ótima qualidade de imagem. Nesse momento, John Anthony Walker Jr. já atuava oficialmente como espião da União Soviética.
O caso dele foi atribuído a Oleg Kalugin, do LAN Primeira Repartição da KGB, com Yuri Linkov, agente de espiões navais, como contato. Todos concordaram que novos encontros presenciais deveriam ser mantidos ao mínimo. Walker recebeu um conjunto elaborado de planos para sinais e pontos mortos na região de Washington. Essas instruções ele seguiu meticulosamente, e sua habilidade como espião era evidentemente excelente. Levaria 10 anos até que ele encontrasse seus contatos pessoalmente novamente, e os encontros não aconteceriam em solo americano. Os pontos mortos eram organizados a cada 3 a 6 meses para reduzir o risco de comprometimento. O sinal que a KGB e Walker usavam para indicar prontidão para uma troca era deixar latas de refrigerante vazias em locais previamente combinados. Em um dos pontos mortos, Walker deixava seus 6 a 8 rolos de microfilme em um saco de lixo em um local obscuro na floresta. Em outro local, a KGB deixava um pacote para Walker recolher, que continha sua compensação, instruções para a próxima troca e, ocasionalmente, uma nota pessoal. A operação de Walker era altamente compartimentalizada pela KGB, com apenas alguns poucos indivíduos sendo doutrinados. Logo após seu recrutamento, a operação de Walker foi transferida para a recém-criada 16ª Diretoria da KGB, que era o equivalente à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Embora os soviéticos soubessem que haviam achado uma mina de ouro com John Walker, as fitas criptográficas e folhas de código que ele entregava seriam inúteis à KGB sem os meios para decifrar as mensagens nelas contidas. Como operador de rádio e oficial de intendência, Walker atuava nas salas de rádio dos diversos navios aos quais era designado. Essas eram o coração pulsante dos sistemas de comunicação da Marinha e o meio pelo qual seus navios e submarinos se comunicavam com a base. Essas salas de rádio continham os equipamentos mais avançados usados para cifrar e decifrar o tráfego de rádio criptografado enviado pelo chamado Sistema de Transmissão da Frota. O primeiro conjunto de códigos-chave que Walker deu à KGB era para a máquina de cifra KL-47 da Segunda Guerra Mundial, semelhante em vários aspectos às máquinas Enigma alemãs. Com o avanço da tecnologia, a KL-47 foi substituída pelo mais moderno KW-7. Era um caixa cinza com válvulas e componentes transistorizados, funcionando online como teleimpressora criptografada de alta velocidade. Para que as informações vazadas por Walker tivessem valor, os soviéticos precisavam obter uma máquina capaz de ler mensagens criptografadas. Para isso, John Walker recebeu um pequeno dispositivo chamado leitor de rotores, que ele poderia usar para ler os padrões de fiação interna das máquinas de cifra. Essas informações e os manuais técnicos da KL-47, fornecidos por Walker, permitiram aos soviéticos fazer engenharia reversa e criar suas próprias máquinas falsas. No que diz respeito ao modelo posterior KW-7, os soviéticos conseguiram obter o artigo genuíno por meios muito mais dramáticos e controversos. No dia 23 de janeiro de 1968, o USS Pueblo, um navio de pesquisa americano que havia sido adaptado como navio espião, foi capturado por forças norte-coreanas enquanto navegava em águas internacionais. A tripulação de 83 homens foi mantida como refém por um tenso período de 11 meses. Disse que a Coreia do Norte entregou uma carga de informações e equipamentos valiosos capturados aos soviéticos, incluindo um dispositivo KW-7 e seus manuais técnicos encontrados a bordo do navio. Ainda se debate se os soviéticos orquestraram o incidente, mas informações posteriores indicam que eles não participaram da captura do USS Pueblo e que o evento prejudicou as relações entre soviéticos e norte-coreanos. Seja qual fosse a verdade, os soviéticos já possuíam uma máquina KW-7 original para ler as fitas de teletipo que Walker enviava. Os códigos das chaves de cifra usados para decifrar mensagens de rádio eram trocados regularmente por motivos de segurança. Segundo Walker, ele só forneceu listas de chaves antigas que não eram tão protegidas quanto as chaves atuais ou futuras.
Ainda assim, a fita substituída poderia ser usada pelos soviéticos para decifrar códigos americanos. Acredita-se que, usando as informações recebidas de Walker e suas recém-adquiridas máquinas de cifra, os soviéticos conseguiram ler até 1 milhão de mensagens da Marinha. Um exemplo do impacto prático da traição de Walker aos Estados Unidos foi visto na guerra por procuração travada no Vietnã. O Vietnã do Norte se tornou beneficiário das informações de Walker graças ao seu aliado soviético. A interceptação e decodificação das comunicações militares dos Estados Unidos da América permitiu aos norte-vietnamitas antecipar os bombardeios dos B-52 americanos e tomar as contramedidas apropriadas, evacuando as áreas que sabiam que seriam alvo. A eficácia americana na guerra foi assim diminuída e Walker, mesmo que não soubesse ou simplesmente não se importasse, certamente custou a vida de soldados americanos. Enquanto servia na base naval dos Estados Unidos da América, em Norfolk, Virgínia, coletar informações para seus chefes soviéticos era fácil. John Walker tinha status de mensageiro e, como tal, podia transportar pilhas de papéis para seu escritório de solteiro, onde os fotografava usando a câmera Minox. Em 1968, John Walker recebia milhares de dólares por mês pelas informações que entregava à KGB. Barbara, esposa de Walker, estava desconfiada. O marido dela, pelo menos segundo ele, passava uma quantidade excessiva de tempo no escritório fora do expediente e, de repente, os problemas financeiros deles tinham se tornado coisa do passado. Quando ela perguntou sobre a melhora no padrão de vida e a abundância de dinheiro que aparecia de repente, Walker disse que estava ganhando um dinheiro extra fazendo bicos. Barbara não acreditou e tinha certeza de que o marido a traía. Quando ela vasculhou as gavetas da escrivaninha dele um dia, ela encontrou uma caixa de metal contendo dinheiro, esboços de locais de entrega e bilhetes manuscritos da KGB. Barbara foi esperta o suficiente para ligar os pontos e confrontou Walker sobre isso. Em troca de ter levantado a questão sobre sua espionagem, Barbara levou uma surra, incluindo 2 olhos roxos. John Walker estava com um problema. Sua esposa descobriu tudo. Seus contatos da KGB haviam o alertado para não deixar sua esposa descobrir, pois disseram que ela seria o elo fraco da operação. Talvez como uma forma de envolver Barbara em suas atividades criminosas e forçá-la a manter silêncio, Walker convenceu sua esposa a acompanhá-lo quando fazia as trocas de informações secretas com os soviéticos. Ele pensava que isso talvez bastasse para Barbara acreditar que estava envolvida demais para denunciar o marido às autoridades. Bárbara se envolveu tanto que saiu do carro de João para esconder informações secretas e até passou a ferro as notas amassadas recebidas dos soviéticos. Em 1969, o trabalho de Walker o mantinha em terra, principalmente em uma instalação da Marinha em San Diego, onde ele treinava operadores de rádio juniores. Isso significava que ele não tinha acesso ao mesmo nível de informações valiosas que tinha enquanto estava a bordo dos navios e submarinos da Marinha. No entanto, o que ele tinha era acesso à biblioteca de materiais confidenciais da Marinha. Ele precisava passar por um conjunto complexo de pontos de controle marítimos para levar informações para dentro e para fora da biblioteca, chegando até a falsificar novos documentos de autorização de segurança, depois que os seus haviam expirado. O valor das informações de Walker caiu durante esse período, assim como os pagamentos que ele recebia da KGB. John Walker queria recuperar o acesso às informações que possuía quando estava na costa leste dos Estados Unidos da América. Ele estava ativamente à procura de um novo recruta para se juntar a ele em sua espionagem. Alguns anos antes, Walker havia feito amizade com Jerry Whitworth, que mais tarde se tornou suboficial na Marinha dos Estados Unidos da América. Ambos tinham origens semelhantes, relações ruins com os pais, abandonaram o ensino médio e se metiam em encrenca. Em 1974, e após alguns anos de preparação sutil, Walker conseguiu recrutar Whitworth para o que estava prestes a se tornar uma rede de espionagem. Walker foi vago sobre a operação, chamando-a de consultoria e afirmando que aliados dos Estados Unidos da América se beneficiariam das informações compartilhadas. Isso, somado ao dinheiro prometido por Walker, convenceu Whitworth a entrar no esquema.
Quando Whitworth foi recrutado em 1974, Walker já estava de volta a Norfolk e havia sido designado para o quartel-general da Força Anfíbia do Atlântico. Isso facilitou a coleta de informações ultrassecretas, mas também evidenciou os problemas que John e Barbara ainda tinham no casamento. Barbara ficou em silêncio sobre seu marido ser espião desde que descobriu, mas não se sabia quando ela o denunciaria à polícia ou ao FBI. John Walker também enfrentava outro problema. Quem tinha autorizações de segurança ultra-secretas precisava passar por reinvestigações regulares, conforme os protocolos padrão. Parte do procedimento envolvia um teste de polígrafo, algo que Walker temia falhar miseravelmente. Em 1976, John Walker já tinha uma longa carreira na Marinha e optou por se aposentar em vez de arriscar nova investigação. Além disso, ele tinha um plano de sucessão na forma de Jerry Whitworth para continuar sua operação de espionagem, garantindo que o dinheiro continuasse entrando. A KGB se irritou ao saber que o recrutamento de Jerry Whitworth era uma fachada durante o encontro com Walker em Casablanca, em 1977. Mesmo assim, aceitou o acordo, após Whitworth provar seu valor, entregando um manual de um novo sistema de comunicações táticas via satélite. Usando o dinheiro da KGB, Walker comprou uma van para Whitworth, permitindo que ele fotografasse materiais confidenciais em segredo. Com um substituto, John Walker se aposentou da Marinha em 1976. Ele fundou a empresa de investigação privada Relatórios Confidenciais, usada para lavar o dinheiro que ainda recebia dos soviéticos. Nesse momento de sua vida, John Walker aproveitou a oportunidade para finalmente se divorciar de Barbara. Ele rotineiramente deixava de pagar a pensão alimentícia e o sustento dos filhos, enquanto aproveitava para si mesmo uma vida de vinho, mulheres e música. Isso fez sua família viver apenas acima da linha da pobreza. Walker comprou um avião, um carro esportivo e um barco para si, este último chamado de Velho Safado. Contra os conselhos e avisos da KGB, Walker fez pouco esforço para esconder sua riqueza. A aposentadoria permitiu que Walker passasse a se reunir pessoalmente com contatos da KGB a cada 6 meses, em Viena ou Casablanca. Enquanto Walker passeava pelo Marrocos ou Áustria, Jerry Whitworth estava de volta aos Estados Unidos, vasculhando documentos ultra-secretos. Enquanto servia no USS Enterprise, Whitworth entregou quase 30 centímetros de documentos à KGB. Whitworth vendeu à KGB, via Walker, tráfego de cabos, fotos, listas de chaves de sistemas criptográficos e dados do novo sistema telefônico seguro dos Estados Unidos da América. Whitworth, porém, começou a duvidar de seu envolvimento na rede de espionagem. Ele queria se aposentar da Marinha em 1979, mas Walker não permitiu isso. Como resultado da influência de Walker, Whitworth continuou espionando, mas acabou desistindo em 1983, quando se aposentou da Marinha sem avisar Walker. Walker percebeu há tempos que o destino de Jerry Whitworth estava selado e, por isso, anos antes, recrutou outras pessoas para sua rede de espionagem. O irmão mais velho de John, Art, havia se aposentado da Marinha no início dos anos 1970 e foi trabalhar para uma empresa privada de defesa sediada em Chesapeake, Maryland. Art ainda tinha acesso a materiais confidenciais devido ao trabalho e, em 1981, já havia sido recrutado por Walker para a rede de espionagem. Comparado com as informações fornecidas por Whitworth, o que Art produzia era de qualidade relativamente inferior, não rendendo muito para a KGB. Walker ficou desesperado para encontrar pessoas com acesso a segredos mais lucrativos. Walker mantinha os olhos em mais 2 pessoas ainda mais próximas de casa. Ele sabia que Whitworth estava ficando com medo e queria se aposentar. Então, em 1979, Walker tentou recrutar sua filha mais nova, Laura. Ela servia no Exército dos Estados Unidos da América como operadora de comunicações seguras. Laura estava grávida na época e Walker tentou convencê-la a fazer um aborto para que ela pudesse permanecer no exército. Felizmente, ela recusou. Enquanto Walker não teve sucesso em recrutar sua filha, seu filho mais novo, Michael Walker,
era um alvo muito mais fácil. Assim como seu pai, Michael Walker havia abandonado o ensino médio, se envolvido com drogas e, de modo geral, se metido em encrenca. Idolatrando seu pai, Michael entrou para a Marinha em 1982. Quando John Walker chamou o filho para o esquema em 1983, Michael ficou muito animado e orgulhoso. Michael era um escrivão lotado no USS Nimitz, um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América, um dos maiores navios de guerra do mundo. Mesmo sendo um simples escrivão administrativo, ele tinha acesso a materiais confidenciais destinados à destruição. Ansioso para agradar seu pai, Michael Walker repassava tudo o que conseguia colocar às mãos. Com mais de 1.500 páginas, ele levava para casa material sobre sistemas de armas, procedimentos de comando, métodos de furtividade e listas de alvos de contingência. A pergunta que está na mente da maioria das pessoas neste momento é: como John Walker e sua rede de espionagem conseguiram operar sem serem detectados por quase 18 anos? John Walker aproveitou sua posição de confiança, todas as pessoas dentro de seu círculo de influência e a segurança evidentemente frouxa da Marinha. No entanto, foi a ganância de Walker e suas tendências à psicopatia que acabaram levando à sua queda. A consciência de Jerry Whitworth vinha corroendo-o desde que ele se aposentou da Marinha. Quando não suportou mais, escreveu ao FBI em São Francisco em 1984 usando o pseudônimo Russ. Whitworth disse que vinha atuando como espião há alguns anos, vendendo segredos para a KGB. Ele ofereceu contar tudo em troca de imunidade judicial. O FBI tentou se encontrar com Whitworth, mas o espião aposentado acabou desistindo e a pista esfriou. No dia 17 de novembro de 1984, a ex-esposa afastada e abusada de John Walker, Barbara, finalmente cedeu. Seja por consciência ou pelo não pagamento da pensão, Barbara denunciou Walker ao FBI em Boston. Ela ficou calada por quase 2 décadas, mas anos de infelicidade conjugal que alimentaram seu alcoolismo e o incentivo de sua filha Laura finalmente a fizeram ligar. Ela estava claramente embriagada quando fez a ligação, mas disse que seu marido vendia segredos para os soviéticos havia quase 20 anos. Inicialmente, o FBI não sabia o que pensar da ligação. Talvez fossem apenas divagações de uma ex-esposa alcoólatra e amargurada, uma história na qual não se deveria acreditar. Ainda assim, em 29 de novembro de 1984, um agente especial do FBI entrevistou Barbara em casa. Exalando o cheiro de álcool e bebendo abertamente de uma garrafa de vodka, ela contou todos os detalhes da vida secreta de seu ex-marido que havia descoberto ao longo das últimas 2 décadas. Ela contou o que encontrou na gaveta do marido todos aqueles anos atrás e como chegou a acompanhá-lo em algumas de suas trocas de informações secretas. Ela disse que seu marido havia recebido o pagamento de $35.000 americanos pelas informações que entregou em uma ocasião. No entanto, a vodka e o modo evasivo como Bárbara se comportou quando questionada sobre por que demorou tanto para se manifestar, fizeram o investigador do FBI duvidar da veracidade de sua história. Um relatório foi escrito após a entrevista, mas foi arquivado, marcado como não exigindo investigação adicional. Só no ano seguinte, em fevereiro de 1985, que um supervisor do FBI fez uma revisão rotineira dos arquivos inativos. Ele achou prudente enviar o relatório para o pequeno escritório do FBI em Norfolk para dar uma olhada. O relatório foi parar na mesa do advogado e supervisor do FBI Joe Wolfinger. Ele atribuiu o caso ao Esquadrão 4 liderado pelo investigador Bob Hunter. O contato com Bárbara e sua filha Laura foi retomado e ambas concordaram em fazer testes de polígrafo. Os resultados indicaram que ambas estavam dizendo a verdade. O FBI, no entanto, não queria depender de mãe e filha como suas principais testemunhas, pois cada uma tinha seus próprios problemas pessoais, o que, no julgamento, colocaria em dúvida sua credibilidade. O FBI sabia que sua melhor chance de garantir uma condenação era pegar Walker em flagrante.
No início de março de 1985, a sede do FBI finalmente autorizou uma investigação em grande escala sobre a vida de John Anthony Walker. A Operação Windflyer logo entrou em pleno andamento. Os investigadores conseguiram um mandado para instalar vigilância na casa e casa flutuante de Walker. O FBI escutou uma ligação telefônica pré-combinada entre Laura e seu pai e uma reunião presencial entre John e Barbara. Nenhuma das conversas produziu a confissão que eles esperavam gravar. Por 2 meses, os investigadores ouviram todas as ligações pessoais e de negócios entediantes feitas por Walker, até que uma conversa chamou a atenção deles. Em 16 de maio de 1985, John Walker recebeu uma ligação da mãe avisando que sua tia havia falecido. Ele disse à mãe que não poderia comparecer ao funeral marcado para 2 dias depois, em 18 de maio de 1985, porque tinha uma tarefa importante para cumprir que só ele poderia resolver. Em meia dúzia de outras ligações para amigos e colegas, Walker contou uma história diferente cada vez que falava sobre seus planos para o fim de semana. Algo estava errado, e o FBI tinha a esperança de que John Walker, na verdade, planejasse realizar uma entrega secreta. Na manhã de 18 de maio de 1985, o FBI iniciou uma de suas maiores operações de vigilância. Com olhos no céu e agentes do FBI em veículos espalhados por uma área de 200 milhas de largura, nada aconteceu. John Walker seguiu seu dia normalmente, cortando a grama e planejando um encontro com outra mulher, enquanto sua noiva estava fora da cidade. Então, no dia seguinte, domingo, 19 de maio de 1985, o FBI observou John Walker entrando em sua van e dirigindo pelo bairro, no que parecia ser uma tentativa de despistar. Em outras palavras, ele fez um trajeto sinuoso, dando voltas e indo de um lado para o outro caso estivesse sendo vigiado. Depois foi para o oeste pela Interestadual 64. A vigilância prosseguiu até a manhã de segunda-feira, com John Walker sendo seguido enquanto dirigia sem rumo. O FBI rapidamente refez os passos de John Walker e recuperou um pacote que ele deixou para contatos soviéticos em um subúrbio arborizado de Maryland, perto de uma placa de proibida a caça. O pacote consistia em 129 páginas de documentos ultra-secretos que haviam sido furtados do USS Nimitz e estavam cobertos com as impressões digitais de Michael Walker. Na manhã de 20 de maio de 1985, John Walker foi chamado para fora do quarto por um agente do FBI disfarçado, que informou sobre um suposto acidente envolvendo seu carro no estacionamento. Ao sair do quarto às 3h30, Bob Hunter prendeu John Anthony Walker Jr. no corredor de um Ramada Inn em Rockville, Maryland. Uma mensagem urgente foi enviada ao USS Nimitz, que chegava à cidade portuária de Haifa, em Israel. A bordo estava Michael Walker, de 21 anos, que foi imediatamente preso. Ele negou qualquer envolvimento em espionagem quando foi interrogado pela unidade de investigação naval, mas logo cedeu, oferecendo uma confissão completa ao FBI. Uma busca no apartamento de John Walker revelou várias evidências de espionagem, como pagamentos a Jerry Whitworth. O pacote final de Walker para a KGB continha anotações rabiscadas que o FBI conseguiu ligar a Whitworth e Art Walker, que foram capturados e presos. Durante quase 20 anos de espionagem, John Walker recebeu mais de $1 milhão americanos. Walker admitiu que sua maior motivação era o dinheiro. Ele disse: "Tornei-me espião porque era isso que eu tinha acesso. Se eu trabalhasse em um banco, teria roubado dinheiro. Se eu tivesse acesso a drogas, teria vendido drogas. A questão é que me tornei espião porque precisava de dinheiro. Era simples assim." A Marinha evidentemente foi cega ao espião em seu meio durante todos aqueles anos. Em uma avaliação de desempenho de 1972, época em que Walker já trabalhava para os soviéticos há 4 anos, ironicamente, Walker foi descrito por seu comandante como intensamente leal, tendo grande orgulho de si mesmo e do serviço naval, apoiando ferozmente seus princípios e tradições. Ele possui um grande senso de honra pessoal e integridade, aliado a um ótimo senso de humor.
Bárbara ficou arrasada ao saber que seu filho Miguel foi preso. Ela afirmou que não sabia do envolvimento dele na rede de espionagem e, se soubesse, talvez guardasse o segredo para sempre. Bárbara passou os meses seguintes fazendo campanhas sem sucesso por seu filho, tentando livrá-lo do escândalo. Como parte de um acordo de confissão e em uma traição final, João Walker aceitou testemunhar contra seu amigo Jerry Whitworth no julgamento de 1986. Isso foi em troca de os promotores buscarem uma sentença mais branda para seu filho Miguel. Whitworth recebeu cerca de $335 mil americanos pelas informações que forneceu à KGB. Ele se declarou inocente e, uma vez condenado, recebeu uma sentença de 365 anos de prisão e uma multa de $410 mil. O infeliz Arthur, apesar de não ter fornecido à KGB nenhuma informação tão prejudicial quanto a de seus co-conspiradores, recebeu uma sentença de prisão perpétua e uma multa de $250 mil. Michael Walker foi condenado a 25 anos após o acordo de confissão de seu pai, enquanto o chefe, João Antônio Walker, recebeu 2 prisões perpétuas e mais 10 anos. Michael Walker foi libertado da prisão em fevereiro de 2000 por bom comportamento. As últimas informações diziam que ele tentava recomeçar como artista local em Massachusetts. Quanto a Bárbara, ela faleceu em Norfolk, Virgínia, em 2009. João e Arthur teriam direito à liberdade condicional em 2015, mas ambos morreram na prisão em 2014, com 1 mês de diferença. As informações fornecidas por João Walker e sua rede de espionagem permitiram que os soviéticos lessem mais de 1 milhão de mensagens criptografadas. As máquinas de cifra comprometidas pela rede de espionagem Walker-Whitworth eram usadas não apenas pela Marinha, mas por todas as Forças Armadas dos Estados Unidos, assim como pela CIA. Walker comprometeu a inteligência dos Estados Unidos como nunca antes. A União Soviética adquiriu informações detalhadas sobre as táticas e operações dos Estados Unidos. A rede de espionagem de Walker é vista como a mais prejudicial violação de segurança da Guerra Fria. Isso permitiu aos soviéticos antecipar como os Estados Unidos da América pensavam militarmente. Isso abalou o que era considerado o equilíbrio de poder no caso de uma eclosão de guerra total. Antes da traição de John Walker, os Estados Unidos da América haviam se estabelecido firmemente no domínio da superioridade naval sobre a União Soviética. Isso ocorria principalmente devido aos submarinos nucleares avançados da Marinha dos Estados Unidos da América. Os submarinos americanos eram furtivos e silenciosos, já os soviéticos, barulhentos e fáceis de detectar. Após John Walker divulgar segredos da Marinha, os soviéticos reduziram a diferença tecnológica décadas antes do que conseguiriam normalmente. Uma nova classe de submarinos desenvolvida pelos soviéticos chegou a ser informalmente chamada de Classe Walker. Acredita-se que, devido à inteligência de alto nível fornecida por Walker, o impacto de sua espionagem foi mais prejudicial que o de muitos contemporâneos. O chefe das operações navais dos Estados Unidos da América estimou que custaria $100 milhões para desfazer o dano causado por Walker à segurança nacional dos Estados Unidos da América, assumindo, é claro, que isso pudesse ser desfeito. John Walker não demonstrou arrependimento, culpando a Marinha pelo alcoolismo de sua esposa e por sua família disfuncional. Talvez a melhor maneira de resumir a trágica saga da rede de espionagem Walker-Whitworth seja relembrar as palavras do autor Michael J. Sully. Descrevendo Walker como o espião maligno do Império do Mal, ele disse: "A família infeliz de John Walker era infeliz porque ele era o mal encarnado. Ele era um marido abusivo e mulherengo, um pai negligente, um filho frio e manipulador e um irmão explorador. Ele não tinha qualidades redentoras, só uma. John Walker era um espião notável.